Feliz 2022 para todos. Nas últimas semanas, vocês acompanharam aqui comigo os melhores momentos do ano que passou, mas agora chegou a hora de colocar mais uma vez o carro no grid para acelerarmos juntos na 6ª temporada do Máquinas na Pan com o primeiro programa inédito do ano. Enquanto Max Verstappen e Lewis Hamilton não voltam para a pista, nós vamos mostrar para você uma das maiores rivalidades da Fórmula 1 com as disputas de Niki Lauda e James Hunt, roteirizadas num dos melhores filmes sobre o automobilismo mundial, Rush. Por que os carros são tão caros aqui no Brasil? Para tentar desvendar esse mistério, Fernando Miragaia, jornalista e apresentador do Autorama Podcast, é o nosso convidado do Máquinas na Pan dessa semana. Carros caros e custo cada vez mais alto para tirar o carro da garagem. O ano mal começou e os condutores já precisam de mais combustível financeiro para manterem os seus veículos nas ruas. A alta da gasolina superou a casa dos 40% no ano passado e o IPVA ficou acima de 22%. Mas não foram só os preços dos combustíveis e do IPVA que ficaram nas alturas. 2022 também será o ano do eVTOL, os carros voadores com pouso e decolagem na vertical. E os SUVs continuarão tendo a preferência dos consumidores em 2022? Essa foi a aposta da Caoa Chery, que no apagar das luzes de 2021 lançou o seu mais novo utilitário esportivo, o Tiggo 7 Pro. Férias, verão e carro na estrada. Para que você curta bem a viagem com a família de maneira muito segura, nós vamos trazer para você dicas bem importantes sobre os cuidados que você deve ter antes de tirar o carro da garagem. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também em vídeo pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. A temporada 2021 da Fórmula 1 terminou com um final pra lá de polêmico, controverso e que ainda vai dar muito o que falar. Há muito tempo a gente não via tamanha polarização na escolha por dois pilotos candidatos ao título, Max Verstappen ou Lewis Hamilton. Enquanto essas duas feras não colocam seus carros no grid para o campeonato de 2022, nós vamos relembrar aqui para você uma das maiores disputas pelo Mundial de Pilotos. Convido você então para se ajeitar bem aí no sofá da sua casa e curtir com a gente o pega de 1976 entre Niki Lauda e Hunt, muito bem roteirizado para as telonas do cinema no filme Rush. O longa traça um paralelo muito fiel da realidade das pistas e a ficção hollywoodiana com a rivalidade entre o campeão austríaco e o rebelde piloto inglês. De um lado, o irreverente, charmoso e bom vivant James Hunt, rotulado como o último romântico da Fórmula 1 e que era frequentemente fotografado ao lado de lindas mulheres bebendo cerveja e com um cigarro na mão. Agressivo nas pistas e indomável fora delas. Do outro, Niki Lauda, comprometido com a excelência de sua performance na pista e com uma tocada precisa e cerebral. Campeão em 1975, era o piloto a ser batido em 76. O ator alemão Daniel Bru foi escolhido pelo diretor do filme Ron Howard para interpretar Lauda. A dedicação de Bru impressionou até mesmo o tricampeão mundial, que o levou para algumas provas da Fórmula 1 para entender o dia a dia das pistas, aprender a colocar uma luva, capacete e a maneira correta de entrar em um carro de corrida. Para viver James Hunt em Rush, o ator australiano Chris Hemsworth entregou um pouco da irreverência e força do seu personagem Thor, que já interpretava na franquia da Marvel desde 2011. O filme foi rodado em vários circuitos do Reino Unido, mas Nürburgring foi o palco de uma das maiores tomadas do Rush, com um acidente que quase tirou a vida de Niki Lauda. O austríaco liderava o campeonato de 1976 com grande vantagem para Hunt, mas durante o GP da Alemanha, a história do campeonato tomaria outro rumo e Nürburgring se tornaria o centro nevrálgico do filme dirigido por Ron Howard. Com a indefinição das equipes sobre a escolha de pneus, o piloto da Ferrari largou com pneus de chuva, mas logo trocou para pneus de pista seca, embora a pista com quase 23 km ainda estivesse molhada em alguns trechos.
Na segunda volta da prova, Lauda saiu da pista, se chocou contra o guarda-reio, seu carro pegou fogo e na sequência foi atingido por Guy Edwards e Brett Lunger. Foi retirado do cockpit com graves queimaduras na cabeça, braços e inalou gases tóxicos que contaminaram seus pulmões. O estado de Lauda era tão crítico que logo depois de chegar ao hospital, recebeu extrema-unção. Inacreditavelmente, 6 semanas depois, ele já estava de volta à pista para disputar o GP de Monza. Com 2 provas a menos e aproveitamento impecável de Hunt, Lauda perdeu o campeonato para o inglês por apenas 1 ponto depois de chegar no Japão com 3 de vantagem. Lançado em 2013, Rush foi sucesso de público e trouxe para os cofres da Universal Pictures $100 milhões em bilheteria. Apreensível no início das gravações e feliz com o resultado final do filme, Nick Lauda ficou muito satisfeito com a fidelidade de uma trama que contava um capítulo especial da sua história. Mesmo com o leve toque de ficção que Ron Howard deu ao filme, Rush mostra, além de uma das maiores rivalidades em uma pista de corrida, o fim da era poética da Fórmula 1. Sai ano, entra ano, o alto custo dos combustíveis continua sendo o bicho-papão da economia nacional. Só no ano passado, o preço da gasolina teve alta de 46% nos postos do Brasil. Camille Yunes traz os detalhes desses aumentos progressivos que tanto impactam o bolso do consumidor. Foram 16 reajustes. Foi um ano difícil, puxado aí para o brasileiro em todos os aspectos e com relação ao preço dos combustíveis também. A ANP fez um levantamento, semanal ao longo do ano passado e apontou esse valor aí de aumento de 46%. Agora, com relação ao preço médio do combustível, no início do ano passado ele tinha aí um valor de R$ 4,51 e passou a ser de R$ 6,61. A gasolina teve uma pequena queda aí de 0,1% no valor médio do litro, passando aí de R$ 6,77 para R$ 6,76. O etanol também teve um aumento significativo aí ao longo do ano passado, cresceu aí, teve alta de 58%. O preço médio do gás de cozinha de 13 quilos, que é um item aí essencial para muitos brasileiros, era de R$ 75,29, passou para R$ 102,28, representando um aumento aí de 36% no bolso dos brasileiros. A Petrobras tentou aí ao longo do ano passado diminuir esses impactos e fez 16 reajustes nos preços dos combustíveis. E um dos principais fatores para este aumento nos preços, segundo muitos especialistas, é de que houve aí a desvalorização do real. O dólar, que é uma moeda que está atrelada aí também ao petróleo, teve aí um aumento de 7,47% em relação ao real. Então a gente tem essa desvalorização da moeda brasileira que impactou bastante. E agora os rumos para 2022 depende bastante aí dessa valorização do real e também do valor do barril do petróleo no mercado internacional. É claro, a gente tem que aguardar e ver como o mercado financeiro vai se ajustando aí ao longo desse ano de 2022, mas é claro que a gente começa agora uma retomada melhor neste âmbito. Você acha que os carros são muito caros aqui no Brasil? Para tentar fechar essa conta e responder essa pergunta, eu vou repassar essa fatura para o jornalista Fernando Miragaia, do Autorama Podcast. E aí, Miragaia, por que os carros são tão caros aqui no Brasil, meu amigo? Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil é caro, muito caro e tem ficado cada vez mais caro. Para vocês terem uma ideia, levantamento de uma consultoria britânica mostrou que o Brasil é o 5º país no mundo onde se gasta mais para ter um automóvel, para se ter um automóvel. Segundo esse estudo, o manter e ter um automóvel 0 km compromete até 442% da renda média do trabalhador. São vários os fatores que explicam por que o carro no Brasil é tão caro, mas o principal deles, sem dúvida, são os impostos, O principal deles é a carga tributária. O espectador do Máquinas na Pan já deve ter ouvido falar de um termo, chamado manicômio tributário. Pois é, a indústria reclama muito, não só da carga tributária, como da quantidade de impostos. Só o automóvel tem IPI, ICMS, PIS, COFINS
e a alíquota de importação, caso seja importado. Isso sem falar em ISS e IOF, que também incidem ali na cadeia, tanto de produção como de venda de veículos. Tributaristas estimam que os impostos representem até 70% do preço final de um veículo, é muita coisa. Além disso, as montadoras reclamam do sistema complexo de cobrança e que tem que criar departamentos gigantescos para cuidar dessa burocracia tributária. Mas existem outros fatores também que incidem aí, que influenciam o preço do carro, Alex. Entre eles, os componentes. Isso porque muitas peças dos carros, cerca de 40% de um carro feito no Brasil, tem peças vindas de outro país. E com o dólar do jeito que está, não tem jeito, né? Impacta diretamente no preço do veículo. Sem falar nas commodities. Aço e alumínio, que são matérias-primas básicas dessa indústria, sofrem as variações da cotação internacional. Não tem jeito, é do jogo. Mas só o aço, no último ano, aumentou 60%. Mas calma que ainda tem outros fatores para explicar porque o carro no Brasil é caro. Um deles é a questão que está faltando carro 0 km na loja. Aí não tem jeito, é a lei da oferta e da procura. Tem menos carro, os preços sobem, já que a demanda continua alta. E ainda tem o chamado custo Brasil, ou seja, que diz respeito à infraestrutura do país, desde desembaraço nos portos até o preço muito alto do frete. E também tem o lucro Brasil, que porque as montadoras costumam praticar margens mais altas por pressão das matrizes e também para compensar tanto esses investimentos como essa carga tributária que existe aqui. Alex e amigos do Máquinas na Pan, carro no Brasil tá longe de ficar barato. Mais uma vez foi uma honra e um prazer bater esse papo com vocês. Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. Prepare o seu bolso. O IPVA deve ter um reajuste médio acima de 22%, refletindo a alta de preço dos carros usados. Acompanhe os detalhes com Caterina Schutte. Neste início de ano, os brasileiros se depararam com reajustes que podem variar de 20% e 30% ou até acima disso. A alíquota do imposto é definida por cada estado brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, a porcentagem é de 4%, aplicado sobre o valor na tabela FIPE em setembro do ano anterior. Segundo o especialista em finanças e planejador financeiro Marlon Glaciano, o forte aumento do imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, reflete o comportamento incomum do mercado de veículos usados em 2021. A supervalorização dos usados, que é um evento incomum, levou a tabela FIPE a um patamar de aumento aí na casa de 22,54%, refletindo, obviamente, aí no aumento do IPVA. Então, cabe salientar que essa escassez gerada pela pandemia, principalmente dos insumos, condutores, o frete marítimo também, atrelado à alta do dólar, evoluiu o mercado de seminovos, fazendo com que a demanda aumentasse, o preço aumentasse, elevando, consequentemente, a fatia do percentual do IPVA. Ainda segundo o Glaciano, para aliviar o bolso do brasileiro, muitos estados estão oferecendo descontos para pagamento à vista. O especialista explica que é importante guardar uma reserva durante todo o ano para liquidar de uma vez só o imposto. A maioria dos estados está oferecendo um desconto para o pagamento à vista. A gente tem a Bahia, principalmente, impulsionando, oferecendo desconto na casa de 20%, mas o mais comum é que fique entre 3% a 4% nos outros estados. Então pense que essa despesa ela vai acontecer e é uma despesa anualizada, então divida, faça uma expectativa de valor, divida por 12 meses e vá todo mês já armazenando para que no começo do ano você não corra o perigo de não ter uma reserva suficiente para arcar com esse imposto, aumentando o seu fluxo de déficit financeiro. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, entidade que representa o setor de lojistas de seminovos e usados, foram 15 milhões de usados vendidos no Brasil em 2021, aumento de 17,8% em relação a 2020. Carros voadores daqui a 4 ou 5 anos? Será?
Pois é, muito mais cedo do que todos imaginávamos, a mobilidade urbana aérea vai se tornando realidade e até 2025 o eVTOL deve decolar da prancheta para o céu das grandes cidades. Carlos Aros, nosso mestre de novas tecnologias aqui da Jovem Pan, traz todas as informações sobre esse mais novo modal de mobilidade aérea que muito breve estará disputando espaço com carros e helicópteros nos grandes centros urbanos do planeta. A mobilidade aérea está sendo transformada e nos próximos anos teremos mais do que aviões e helicópteros nos céus. Chegou a vez dos carros voadores. Os veículos elétricos de pouso e decolagem verticais, eVTOL, na sigla em inglês, podem até ser popularmente chamados de carros voadores, mas são muito mais do que isso no conceito e na prática. Extremamente tecnológicos, esses veículos elétricos são silenciosos, seguros e sofisticados. Alguns modelos têm múltiplos propulsores e são autônomos, exigindo pouca ou nenhuma interação do piloto durante o voo. A brasileira Embraer, por meio da Eve Urban Air Mobility, apresentou ao mercado um modelo de eVTOL que, embora ainda não tenha saído das pranchetas, já tem encomendas de diversas empresas. Além disso, a Embraer já negocia com companhias africanas e asiáticas o fornecimento desses veículos e também o desenvolvimento de programas de mobilidade aérea urbana. A empresa brasileira disputa mercado com outras fabricantes, como Toyota, Hyundai, Airbus e Lilium. Essa última, aliás, é parceira da companhia aérea Azul, que quer ser pioneira com os eVTOL aqui no Brasil. A previsão é de que os carros voadores comecem a operar a partir de 2025. Os SUVs, queridinhos da indústria automotiva, continuarão tendo a preferência dos consumidores? Acompanhe agora a minha conversa com William Travassos durante o Jornal da Manhã. Os SUVs continuam em alta, com lançamentos acontecendo até mesmo próximo do fim do ano, e sinalizam uma preferência do consumidor brasileiro pelos utilitários esportivos. Esse mercado de SUVs continua bem aquecido. Nosso especialista justamente nessas máquinas poderosas, Alex Ruffo, muito bom dia. Por que essa preferência do brasileiro? Porque é um carro alto, robusto, é isso? Dá uma sensação de segurança? É isso mesmo. Bom dia, William. Bom dia, Mariana. Exatamente. E esse mercado aquecido, ele sinaliza exatamente o que você falou. Preferência do brasileiro pelos SUVs. As vendas de SUVs continuam em alta mesmo, e eu vou bem além. Um pouco antes da pandemia, para cada 4 carros vendidos, um era SUV. Essa participação de mercado dos utilitários esportivos aumentou e agora para cada 3 carros vendidos, um é esse utilitário esportivo. E a razão é bem simples, William. Exatamente o que você comentou agora. Primeiro, pela versatilidade, o carro atende a família plenamente como um veículo para as compras, para levar os filhos para a escola, para o casal, para viagens, enfim. Um custo-benefício muito bom para o consumidor, além de proporcionar muita segurança. E um dos termômetros que a indústria tem desse segmento são os lançamentos e as pré-vendas, sinalizando um expressivo crescimento do setor. E acreditando num cenário mais positivo para 2022, a Caoa Chery acabou de lançar o seu mais novo SUV, o Tigo 7 Pro. E o gerente de marketing da Caoa Chery, Henrique Sampaio, comenta os principais destaques do mais novo utilitário esportivo do grupo. Os principais pontos que chamam a atenção no Tigo 7 Pro são design. Começando pelo design, o carro mostra que as linhas são inovadoras, modernas, passam até muita tecnologia, não só pela maneira como o carro foi desenhado, mas até na funcionalidade dessa parte aerodinâmica do carro. Outro ponto forte é a motorização e a transmissão. Esse carro conta com motor 1.6 turbo GDI de 187 cavalos e 28 kgfm de torque. Só para se ter uma ideia da performance desse carro por conta dessa motorização, ele tem uma aceleração de 0 a 100 km por hora de 8,09 segundos. É performance de carro esportivo praticamente. Acoplado a uma transmissão automática dupla embreagem de 7 velocidades. Então, é um conjunto muito eficiente que traz muito prazer na direção. E agora o Márcio Alfonso, que é o CEO da Caoa Chery, ele destaca a importância do Tigo 7 Pro dentro do line-up da marca. Bom, o Tigo 7 Pro ele vem para completar o ciclo que a gente havia previsto, né? Vocês devem lembrar que quando nós lançamos o Arizo Pro, muitos perguntaram se a gente ainda teria uma novidade ou mais alguma novidade em 2021, e nós dissemos que sim, que a gente ainda iria completar o ano com mais um grande lançamento, e esse é o Tigo 7 Pro.
É mais um SUV muito, muito repleto de tecnologia. É um conteúdo espetacular, um carro muito bem desenhado, muito equilibrado, que assim vai desde um design muito, muito atual, bastante arrojado, bastante dinâmico, até um conjunto mecânico espetacular, né, que tem um motor muito forte, uma transmissão automática de altíssima geração, e agora esse portfólio tá renovado, tá forte e estamos aí para crescer mais. Acordou cedo para curtir o Máquinas na Pan e já está pronto para pegar a estrada com a família? Então, antes de você tirar o carro da garagem, dá só uma olhada nessas dicas que a gente passou aqui durante o programa Pânico que fechou o ano de 2021. Primeiro, a manutenção preventiva. Você não quer pegar o carro com a família inteira, com os filhos atrás e ter problema. Então, essa viagem tem que ser prazerosa, né? Você tem que deixar, na verdade, o que eu sempre falo, os problemas lá atrás, na casa, no escritório, e não levar junto no porta-mala, né? Levar na mala, aí vai ser literalmente a mala. Então, a primeira coisa que eu falo, checar óleo. E quando eu falo checar óleo, checar coisas que dependam mais de conhecimento, e óleo depende de conhecimento, eu aconselho nunca fazer essas coisas em postos de gasolina. O posto de gasolina ele serve para você abastecer, para você colocar a pressão do pneu, para loja de conveniência, para tomar uma água e só. Aquelas pessoas que estão como frentistas nos postos de gasolina, eles não são especializados. Então você vai numa oficina mecânica de confiança ou vai na concessionária e cuida direito do carro, porque lá você vai ter uma consultoria plena com um cara que foi treinado para aquilo. O posto de gasolina não é treinado para isso. Então, óleo de combustível. Você vai ver a validade do óleo e não é só a validade, mas a viscosidade também. Então, se... Na vareta. Na vareta. Exatamente. Você já viu na vareta? Se o nível tá baixo, tá alto, tal, viu aquilo? Vai na sua oficina, compra o óleo recomendado pelo manual, sempre pelo manual, e sai com o carro decentemente no óleo. Freios, a mesma coisa, não é só a pastilha de freio. Esse teu mecânico vai fazer um check-up no seu carro um dia antes de você viajar e vai ver se a pastilha de freio está em condição e se o disco também está em condição. Porque muitas vezes o cara deixa a pastilha chegar até o final e hoje existe até um sensor, um alarme, Emílio. No final da pastilha de freio começa a apitar, a pessoa acha que que está batendo na lata, né? Não, existe um sensor que começa a fazer aquele barulho para avisar que você deve trocar a pastilha de freio antes de danificar o disco de freio. Pneus. Pneu também tem um sensor, tem um alarme, que chama TWI. É uma borrachinha bem pequenininha entre os sulcos, que quando a camada de pneu na banda de rodagem chega ali, é o momento de trocar. Porra, nem imaginava que existia isso. TWI, se você pegar o pneu do seu carro, você vai ver que no sulco do pneu tem um pedacinho de borracha ao longo da linearidade do pneu. Um carocinho. Quando chegar ali, encostar ali, é o momento de trocar, porque já perdeu a funcionalidade da performance que você vai entregar do pneu pro seu carro. Tá careca, exatamente. Alinhamento. O alinhamento é importante para duas coisas: para o equilíbrio do carro e também para consumo de combustível e para não desgastar o pneu. O que é o alinhamento? O carro ficar com a roda ou positiva ou negativa, ele vai arrastar o pneu. Pisada. Cambagem. Também, olha, cambagem. Na forma mas ninguém faz isso. Balanceamento. Já ninguém faz. Mas tem que fazer. Dá uma balançada. Amortecedores. O amortecedor é importante também, por quê? Primeiro, para você não acabar com a roda do seu carro, uma cidade como São Paulo também, que você pega uma buraqueira danada, e se ele estiver no curso total, ele vai jogar todo esse esforço e aquela batida para a roda direto, você pode quebrar e furar o pneu do seu carro. E outra, para estabilidade. A função do amortecedor principal é numa curva para estabilidade. Limpador de para-brisas. A gente sempre para no farol e vem aquele cara querendo trocar, não vai nessa, né? Não troque no farol. Vai numa concessionária, vai no lugar, faça a troca, mas é importante, por quê? Porque o sol resseca a lâmina de borracha do para-brisa e depois, vocês já devem ter passado por essa situação, quando começa a falhar, você está numa estrada, por exemplo, à noite, choveu, aquilo vira um espelho, começa a brilhar, começa a ofuscar e você não consegue ter visão do que está à frente. Então é muito importante também para a segurança. Todas aquelas águas de arrefecimento, né? Colocar água no radiador, no nível certo, para não esquentar, para não ficar parado na estrada também. O fluido de freio também muito importante, que se terminar o fluido de freio, você não vai conseguir frear o carro.
Filtro do ar-condicionado, muito importante, principalmente para quem tem alergia, rinite alérgica, como eu, né? O filtro, ele é um depósito muito grande, Emílio, de fungos e bactérias. Se você não fizer a limpeza ali regular, tudo aquilo está vindo para você quando se liga o ar-condicionado. E às vezes colocar um gás, não é? Que dá uma falhada no ar-condicionado. Exatamente, você tem que recarregar o ar-condicionado. Tem um gás para você deixar ele recarregado. E as luzes do carro. Agora, planejamento estratégico. Essas são dicas de Delari, que eu já estava com o roteiro pronto. Sim. Ele veio para mim, Alex, tem coisas muito importantes que você não colocou na sua lista. Alimentação. O Delari é um cara muito preocupado com alimentação. Sim. Leva um lanchinho. Saudável. Exatamente, levar um lanchinho. Não precisa levar aquele lanche que o Delari tinha recomendado, né? Puxada de muita bagunça dentro do carro. Mas eu entendo. Você leva uma aguinha, E um o Morgado também Isso eu entende entendo, disso, vamos lá. especialidade. E uma bolachinha. As crianças estão com fome, não chegou no horário de parar no posto ainda? Dá uma bolachinha e dá uma água. Parada pro xixi. Essa do Delari eu achei espetacular. Porque sempre tem aquele que quer... Primeiro, faz xixi antes de sair de casa. Melhor. Pergunta para a família inteira se fez. E naquela programação de 1h30 depois, que é o momento ideal para separar o carro, né? Para descansar, dar uma esticada nas pernas, já manda a família inteira fazer xixi também. E por último aqui, o custo da viagem, o planejamento estratégico dentro do custo da viagem. Hoje, se você puser no Waze, você consegue ter o custo em pedágios que você tem do ponto A até o ponto B, e ele também tem indicação, né? O Sami sabe disso, pelo próprio usuário, exatamente, que põe o preço mais baixo de combustível naquele trajeto. Exato. Então é só clicar ali, você também tem. E o preço da gasolina não está nada abaixo, né? É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.